Nessa semana, nós estamos concluindo um mês muito violento chamado Be Inspiring. O tempo está rolando aqui. Be Inspiring, que no inglês significa seja um inspirador. Semana passada nós tivemos aqui uma sessão especial com todo o Bible College, porque hoje o Bible College tem sido uma das maiores fontes de inspiração para a nossa geração, para o nosso contexto. Por isso eu cheguei para o diretor do Bible e falei, cara, o Bible College é uma das coisas que na prática nos inspira. E por isso vamos fazer uma sessão especial Campus Life. E naquela semana umas 20, 30 pessoas levantaram e foram embora. E por 5 segundos que eu não levantei, peguei o microfone e falei, ei, tem mais algum curioso aí? Levanta e vai embora. Porque se você vê por curiosidade, você não é o nosso público. Nós estamos aqui nos reunindo em nome de Jesus. Queremos adorar um Deus que é vivo, que eu conheço e que você conhece. Nós não somos corvos, não somos urubus atrás da próxima carniça, procurando a próxima presa, dando uma farejada onde tem uma próxima oportunidade. Nós não somos assim. Mas é assim que eu tenho visto muitos crentes, buscando em algum lugar uma oportunidade. E enquanto os nossos alunos eles davam testemunhos aqui na frente, as pessoas levantavam e iam embora. Ou seja, eles estavam cagando para esses alunos. Essa é a realidade, é assim que eu me senti. Por quê? Porque não interessa a sua vida, interessa a minha vida. Como eu não vou para o Bible, se dane você, estou indo embora. Meu irmão, a gente tem 1h30 de culto aqui. Não existe nenhuma razão para você entrar aqui e ir embora com meia hora de culto. A menos que você tenha tido um outro compromisso, mas isso não é 30 pessoas num domingo, porque todos os domingos não saem 30 pessoas no meio do culto. Só que esse é o evangelho pasteurizado da televisão. Esse é o evangelho pasteurizado das denominações. Um evangelho barato que está te prometendo uma vitória, porque ela te enxerga como escravo. Ela te promete uma vitória porque ela enxerga em você um derrotado. Porque se eu sou vitorioso, não precisa prometer para mim uma vitória. Você está falando com um campeão? Como que eu te prometo uma vitória se você é um campeão? Porque a religião nunca vai te olhar na perspectiva de rei e sacerdote. Você sempre será um escravo. A religião, ela sempre começa falando assim, quantos aqui precisam de uma vitória nessa manhã? Porque ela te enxerga como escravo, que veio granjear mais alguma coisa que caiu da mesa. Mas eu creio numa geração de reis e sacerdotes, que não vem num culto por necessidade, que não vem num culto para buscar nada, mas vem num culto para trazer tudo. Que vem num culto com as redes cheias. Que vem num culto não porque precisam, mas porque eles gostariam muito de estar lá. E essa geração é uma geração que inspira. E nessa manhã nós queremos terminar esse mês falando sobre inspiração. E essa última música foi uma música divinamente inspirada para essa manhã. Porque não existe nada que possa substituir o que você recebeu nessa música. Enquanto nós cantávamos, você teve uma pequena noção de quem é esse Deus. 100 milhões não cabem na sua mente. Só cabem na Lava Jato. Aliás, você sabe que a Lava Jato, ela está... É uma operação que está sobre 12 trilhões de reais? Isso precisa te inspirar. Isso precisa me inspirar. Ontem à noite eu precisei assistir esse filme. E sentado ali eu falava, cara, vai mudar, meu irmão. Vai mudar. Sabe quando começou a Lava Jato? Dezembro de 2013. Sabe quando começou a Inc? Setembro de 2013. E nós começamos aqui, naquele ano, 4 anos atrás. Esse mês nós estamos fazendo 4 anos atrás. 4 anos atrás nós começamos falando, ei, onde Deus encontra um justo, ali Deus é a maioria. Nós começamos falando, ei, nós queremos fazer justiça com as nossas mãos na nossa cidade. Nós queremos, de fato, tocar, impactar a nossa cidade. E de repente começa a surgir a Lava Jato. E se você não assistiu a Lava Jato, eu te digo, vai lá assistir. Vale a pena. Porque é um filme que precisa te inspirar. É um filme que trouxe para mim um pouco de esperança. É um filme para mim que trouxe um pouco de coragem e ousadia. Ainda mais naquilo que nós falamos. Mas você sabia que ser um inspirador é uma manifestação de uma natureza divina? Você consegue ver uma vaca inspirando outra vaca? Você consegue ver um passarinho inspirando outro passarinho? Você consegue ver uma árvore inspirando outra árvore? Não, isso é propriedade do ser humano. Por quê? Porque em Gênesis 1:1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Sabe o que esse texto está dizendo? No princípio criou Deus do inexistente céu e terra. Aquilo não existia, e ele chamou a existência o que não existia como se já fosse. Por isso ele diz, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Ele criou do inexistente aquilo que ele criou. Mas alguns versículos para frente, passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, e de repente chega no dia onde o texto diz, também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos do existente o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo que Deus criou fora do homem, ele trouxe do inexistente. Mas o homem ele criou do que já existia. Era ele mesmo. Deus criou o homem dizendo, façamos o homem daquilo que já existe. Meu Deus. Por isso que Deus ele pega e de dentro dele, Deus tira você e eu. Você é a imagem e semelhança de Deus. E esse ciclo nunca terminou. Porque não existe um homem que consiga nascer de algo inexistente. Todo homem nasceu de outro homem. Adão sai de Deus, Eva sai de Adão, e de repente o Taylor sai da Line. Chegou em você. É um homem que sai sobre outro homem, de dentro de outro homem, de dentro de outro homem. Mas se você for lá na origem, no princípio criou Deus. O homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou você e eu daquilo que já existia. A nossa matéria-prima é daquele ser que é, não que foi criado. Consegue imaginar isso? Por isso, ser inspirador é uma natureza divina. E quando nós olhamos os planetas, quando nós olhamos a criação, quando nós olhamos as aves do mar, as aves do céu, os peixes do mar, quando nós olhamos tudo isso, é impossível você olhar e falar, cara, quem que inspirou isso aqui? Foi inspirado em quê que Deus criou o mar? Foi inspirado em quê que Deus criou as galáxias? Foi inspirado em quê que Deus criou o átomo? Foi inspirado em quê? Em nada, porque Ele é a própria inspiração. Só que essa inspiração saiu dele e se chama Aline, e se chama Guilherme, e se chama Pedro, e se chama Paulo. Essa inspiração tem um nome, está sentado aqui na minha frente. Você é a partícula, você é a essência da inspiração de Deus. A inspiração é a essência divina. Se você apertar, o que sobra de uma essência divina é inspiração. Foi dada por Deus exclusivamente aos homens, ao nos tornar a imagem e semelhança dele. Ninguém, fora eu e você, consegue inspirar alguém a algo. Só o ser humano. E isso é incrível. Você consegue imaginar isso? Cara, toda a criação, toda a natureza, tudo depende da sua inspiração. Você é a inspiração. E a minha pergunta é, onde está a fonte dessa inspiração? Aonde está a fonte da inspiração de Deus sobre a terra? Aonde começa a origem daquilo que inspirou tudo? 2 Timóteo 3, 14 e 17. A Bíblia diz sobre a inspiração, o valor e a utilidade das Escrituras. Quando nós entregamos uma Bíblia aqui, nós estamos dizendo, ei, nós não estamos te dando nada novo. Só estamos te dando o livro mais lido, o mais vendido, o mais traduzido, o mais perseguido, e o livro que você vai em qualquer shopping nesse país e você encontra ele para vender até hoje. Bíblia Sagrada. É o livro dos livros. É o livro que ninguém conseguiu destruir ele, porque ele é indestrutível. É o livro que ninguém precisa defender ele, porque na verdade ele não precisa de defesa, ele precisa de proclamação. O nosso livro. E a Bíblia diz, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui eu gostaria de frisar agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
consegue imaginar isso? Toda a Escritura. Tudo aquilo que foi escrito nesse livro de 66 livros que está na tua mão aí, no teu aplicativo. Esse texto está dizendo, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Imagine que Deus tinha uma inspiração, Ele tirou dele e deixou sobre a terra. Aonde que está a inspiração de Deus? Numa palavra. As palavras que nós temos carregam a inspiração de Deus. Por isso que cada vez que nós abrimos a Bíblia e lemos o texto, isso entra em você e isso causa dentro de você. Isso te inspira, não por causa de mim, não por causa da igreja no cinema, mas porque essa palavra que nós pregamos é uma palavra que carrega a inspiração de Deus. Aonde ela encontra lugar, aonde ela incuba, essa palavra ela inspira, essa palavra exorta. O texto continua dizendo, ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça. A palavra de Deus te educa na justiça. Já pensou fazer uma escola da justiça? Aqui a nossa educação não é baseada por princípios, é baseada escola de educação baseada por justiça. Porque aqui esse texto está dizendo, ela é para a educação na justiça. Nós não queremos educar as pessoas para esse mundo, para o sistema, nós queremos educar elas para a justiça, a fim de que o homem de Deus, a fim de, tudo isso, a Bíblia é inspirada por Deus, toda a palavra é inspirada por Deus, útil para isso, isso e aquilo, a fim de, para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Para que existe a Bíblia? Para que a Bíblia foi inspirada? Para quê? Para um pastor subir lá e falar que ninguém é perfeito? Ou ninguém pode ser perfeito? Eu sou perfeito. Ou ninguém pode ser imperfeito? Ou ninguém. Mas como eu não sou ninguém, eu sou alguém, eu sou perfeito. Ou a gente caminha nessa verdade, nessa convicção, ou a gente rasga. Porque o texto está dizendo, ela é útil para tornar você e eu perfeito. A inspiração de Deus na sua palavra, ela tem um fim, tornar você perfeito. E por que nós acreditamos nas mentiras da religião? Não, ninguém é perfeito. Meu irmão, se alguém chega e fala que o Taylor não é perfeito, o bicho pega. Não, mas ele roubou no mercado. E daí? Não, mas ele faz cocô na fralda. E daí? Não, mas ele ralou o nariz. Caiu. Tropeçou. E daí? Isso torna ele imperfeito? E por que as tuas falhas? Você deixa com que a religião jogue na sua cara dizendo que você é imperfeito porque você falha? Nós somos perfeitos, ponto. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Eu sou perfeito e você é perfeito. Nós somos perfeitos. Errando, tropeçando, ralando o nariz, mentindo, caluniando, perdendo, dando. Porque a sua perfeição está na identidade do seu Criador e não na capacidade das tuas obras. Nós não somos o que nós fazemos. Nós somos aquilo que Deus criou nós para ser. Por isso você é um inspirador. Por isso você carrega o DNA. Você inspira por essência, por instinto. Você inspira por natureza. Você não inspira porque você tem resultado. Você não inspira porque você é bonito. Você não inspira porque você é magro. Você só precisa inspirar o dia que você entender que você é perfeito. Porque eu sou perfeito e inspiro. Nós inspiramos. E eu pergunto para você, o que pode nos inspirar? Eu perguntava para muitas pessoas, o que te inspira? O que te inspira? Um pai, uma mãe, uma atriz, um esportista, um líder religioso, uma figura pública, uma figura política, um acontecimento histórico, uma experiência pessoal, um lugar específico, um filme, uma música. O que te inspira? Uma imagem? Ou simplesmente um cenário, um ambiente? Existe algo que te inspira. Só que na verdade esse algo não é que esse algo te inspira. É que esse algo revela, cutuca em você a essência inspiradora que é em você. Porque você nunca é inspirado para ser um Zé Ninguém. Você sempre é inspirado para ser um inspirador. As pessoas que me inspiram, elas me inspiram a ser a inspiração. Imagina, vou inspirar você para ser meu funcionário. Vou inspirar você para ser minha cozinheira.
Não, isso não inspira. A inspiração é quando a minha inspiração, ela toca a sua inspiração. E a sua inspiração, ela grita, ah! Eu quero inspirar, eu quero inspirar. A evolução das civilizações. Estão entendendo aí? Tá tranquilo? Favorável? Ninguém foi embora hoje. Quem vai embora sabe o que está indo. E normalmente a gente também sabe por que eles estão indo. A evolução das civilizações sempre contaram com um papel fundamental de pessoas que foram dispostas a serem principais inspiradores a mudanças e avanços significativos. Você conhece alguns inspiradores da humanidade? O que te vem à mente? Há quase 100 anos atrás, um advogado liderava a proclamação da independência da Índia. Seu princípio maior era a não violência. Estamos falando de um homem que nasceu em 1800 e alguma coisa. O nome dele é Mahatma Gandhi. No mesmo país, uma beata chamada Madre Teresa de Calcutá, nascida na Macedônia, se torna uma das mulheres mais inspiradoras da história. Simplesmente ao dedicar a sua vida aos órfãos e doentes, num país que já foi comparado ao inferno no planeta Terra. Já na década de 50, Nelson Mandela era o líder que começava um movimento contra a segregação racial em todo o país sul-africano. Foi alguns dias atrás. Na década de 90 que isso passou a acontecer. Eu tive o privilégio de estudar e morar na primeira igreja que nos anos 80 colocou negros e brancos no mesmo culto. Porque esse homem inspirou aquele pastor que me hospedou nele. Na década de 80 essa igreja saía todas as semanas nos jornais, porque onde já se viu. É uma igreja hoje que talvez para muitos ela é insignificante. Congrega suas 300 pessoas, fica na região de Somerset West e se chama Bisweeney. Uma igreja brilhante, que mudou uma história, por causa de um homem que inspirou a outro homem. Enquanto isso, no Brasil, uma médica catarinense chamada Zilda Arns criou uma ONG que mudou a história de milhares de brasileiros, a Pastoral da Criança. Se duvidar, tem gente sentada aqui que foi fruto da Pastoral da Criança. Em 1959, um líder religioso, Dalai Lama, iniciava uma campanha não violenta para acabar com a dominação chinesa no Tibete. A luta dele inspirou a solução de inúmeros conflitos em todo o planeta. A maneira como ele gerenciou um conflito inspirou a solução de conflitos pelo planeta todo. E para provar que inspiração não é questão de idade, talvez você está sentado aí e fala, mas eu sou muito novo, ainda sou solteiro, ainda não tenho 2 filhos bonitos, mas eu ainda não tenho minha casa, mas eu ainda não tenho uma sala para hospedar as pessoas, conversar com elas, mas ainda não tenho nada para oferecer. Em 2012, uma menina paquistanesa de apenas 15 anos de idade, após ter sofrido um atentado na porta da sua própria escola, ela desafiou o regime talibã para garantir às mulheres o direito de educação no seu próprio país. Hoje ela é a pessoa mais nova da história a ser laureada com um prêmio Nobel. Estamos falando de quem? Malala. 15 aninhos. Talvez ela foi insultada, talvez ela foi maltratada como milhares de outras meninas. Porém, a atitude dela mudou uma história. E hoje, a própria geração de mulheres tem acesso à educação por causa de uma menina. Essa menina foi inspirada por alguém. Essa menina tem um pai em casa, uma mãe. Essa menina deve ter algum líder religioso. Alguém inspirou ela a ser isso. E esse alguém precisa ser eu e você. É para isso que nós existimos como reis e sacerdotes. Queremos ser a fonte de inspiração. E agora eu gostaria de fazer um exercício rápido com você. Se você puder, por um instante, feche os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os primeiros 2 nomes que chegam à sua mente
quando o assunto é: quem é que te inspira? Um nome? Escaneando. Segundo nome? Pim! Pode abrir o olho. Quantos aqui foi o nome do pai ou da mãe que veio no seu coração, na sua mente? Dá uma olhada em volta aí, pessoal. Quantos aqui foi um chefe ou um líder de trabalho? Um chefe? Já caiu bastante. Aí vem o resto. Veio o cara da TV, veio o Nelson Mandela, veio o Steve Jobs, veio o cara Flávio Augusto da Silva, tudo o resto. Mas percebe quem são os verdadeiros heróis da nossa sociedade? É um pai e uma mãe. Porque eles são fonte de inspiração. Quando eu olho os meus filhos, eu falo, cara, o mundo vai pagar caro. Quando os meus filhos entenderem para que eu criei eles. Eles vão acelerar. Eu estou criando 2 militantes. 2 militantes. E não vão militar contra o PT, porque o PT é fichinha. Eu não existo para o PT. Eu existo para operar justiça no país. E justiça é levar as pessoas a um estado de direito humano. Não é divisão de lucros, não é dividir a riqueza, não é dividir os impostos, não é lutar contra o sistema, mas é garantir para qualquer pessoa o direito humano de viver. E para isso eu não preciso ser político, para isso eu não preciso ser pastor, para isso eu não preciso ter dinheiro, para isso eu preciso ser crente, nascido de novo. Eita. Porque se eu sou crente, então eu tenho palavras que operam justiça na vida das pessoas. Sai de mim essas palavras. Eu vou te dizer, sabe por que eu sou pastor aqui? Simplesmente porque um dia eu fui o crente que todo crente tem que ser. E aí começaram a me chamar de pastor. Eu não sou pastor. Não sou pastor. Porque ou eu sou e todo mundo é, ou eu não sou. Esse é meu entendimento. Não, Cal, você é porque você é meu pastor. Então tá bom, então vamos fechar um acordo. Se eu sou pastor, você também tem que ser. Porque ou todo crente é pastor, ou é tudo balela essa história. É um jeito de colocar alguém embaixo de outro. Alguém, não, os pastores. Os pastores. Seja crente, meu irmão. Eu nem vou entrar aqui em missionário, porque isso aí nem na Bíblia não está, essa palavra. O camarada, ele começa a viver o cristianismo que é para viver e começa a mandar cartinha para ter apoio missionário. Meu irmão, todo missionário é um crente que eu e você deveria ser. Eles vivem como eu e você nós deveríamos viver. Eles estão apenas um pouco mais livres do sistema, dessa educação de carreira, dessa educação mundana, dessa educação terrena. Porque a Bíblia diz assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe de onde eles vêm, nem para onde vão. Eu e você, nós precisamos viver assim. Ninguém pode saber de onde eu vim, para onde eu vou, mas eu estou aqui. Você sempre está por ali. Só que a questão é que a gente entra numa rodinha como um hamster e começa, não, quero ser advogado. Não, quero ser médico. Não, quero ter carreira, pós-graduação, doutorado. Quero inventar o iPhone. Putz, peguei câncer, morri. Pensa grosso modo se não é assim, cara. A questão é que você foi inspirado por alguém para ser assim. É agora que eu vou entrar na mensagem. Eu quero falar rapidamente, em 6 minutos, 8 características dos inspiradores. Eu estou falando com você. Eu não estou falando de Steve Jobs. Não estou falando de Mandela. Não estou falando de Malala. Estou falando de você. Talvez você se sinta um Zé Ninguém sentado aí. Eu quero te dizer que a partir de hoje você tem um nome. E talvez nem você acredite carregando a sua própria identidade dentro do seu bolso. Mas você não é um ninguém. Você no mínimo inspira alguém. No mínimo você tem esse potencial. Você é isso. Você é a inspiração dos inspiradores. Primeira característica dos inspiradores, eles são altruístas. Nunca viveram para si mesmos. Sempre por uma causa maior do que eles mesmos. Eu te digo, meu irmão, se você não tem uma causa pela qual vale a pena você morrer, você não tem uma razão suficiente para você continuar vivo.
Se você hoje não carrega em você uma causa que você tem a capacidade de morrer por ela, você não tem nenhuma razão para viver. Eu e você, nós precisamos encontrar a razão da nossa existência. Eu e você, nós precisamos encontrar onde está o altruísmo que foi perdido dentro de mim. Porque eu preciso entender que a essência do Evangelho é entender que eu nasci para alguém. Eu existo para os outros. Eu não existo para minha esposa. Eu não existo para meus filhos. Eu não existo para meus pais. Eu existo para quem está do meu lado. Esse é o próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e a tua família como a ti mesmo. Não é isso que o texto está dizendo. Esse texto está colocando ali, ó, ame alguém sem nome que está perto de você. Ame a Deus sobre todas as coisas. E alguém sem nome que está perto de você. Para de dividir seu filho com o resto da sociedade. Para de privilegiar os seus pais com o resto da sociedade. Começa a fazer valer a mesma medida de dentro de casa. Começa a fazer a mesma medida de fora. Começa a exigir dentro de casa aquilo que você exige das pessoas fora da sua casa. Que crente é esse? Que quando é com o filho dele, ele vem e peita. Não, no meu filho não. Não, teu filho fez merda. Teu filho vacilou, meu irmão. Agora eu vou repreender o seu filho, você repreende eu? Porque falta um pai na vida desse camarada. Por isso que ele faz isso com o filho dele. Meu irmão, o valor que vale lá no mundão é o valor que você tem que fazer valer dentro da sua casa. À medida que você condena um bandido, um traficante, o jeito que você fala mal de um cara desse, é o jeito que você deveria talvez ponderar quando você trata os seus filhos. Não, mas é meu filho ninguém toca. Então continua criando ele assim para você ver o que você vai criar dentro de casa. Um monstro. Filho sem limites. Filipenses 2,4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Inspiradores são altruístas. Viver para si mesmo não tem a menor graça. É uma vida sem sabor. Segundo lugar, inspiradores, eles estabelecem a tendência. Eles estabelecem e ditam as tendências. Gênesis 41, 54. A Bíblia conta a história de um jovem. Foi vendido como escravo. Era um Zé Ninguém, odiado pelos seus irmãos. E o texto ele diz assim, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. José era alguém que ditava a tendência. Ó, pessoal, a gente vai ter 7 anos assim, e terminou esses 7 anos assim, vai ter 7 anos assado. Imagina, ele estava fazendo uma previsão de 14 anos. Um cara solteiro, que não tinha igreja, que não era rico, que ele era servo. Só que ele estabeleceu uma tendência, ó, vai ser assim. Sabe quando a gente faz culto de manhã? As pessoas olham e falam, não, no Brasil ninguém vai no culto de manhã. Irmão, eu sou a tendência, então vai ter de manhã. Não, mas no cinema é difícil, a pessoa não vai ter. Porque eu sou a tendência. Você é a tendência. A questão é que nós precisamos identificar o propósito dessa tendência. Terceiro, inspiradores. Eles conhecem claramente os seus valores. Eles têm definido os seus valores. Eles questionam e até mesmo denunciam o que você realmente valoriza na vida. Olha que interessante esse ponto. Reconhecer que alguém te inspira significa identificar os seus valores no outro. Se você tem como valores respeito e transparência, por exemplo, você vai admirar quem vivencia e pauta o seu trabalho nesse estilo de conduta. Olha que interessante. Os nossos valores pessoais é que moldam o nosso comportamento na vida. É que moldam o comportamento na empresa, na universidade, nos relacionamentos com a equipe, com os colegas de trabalho e assim com clientes. E assim você conquista naturalmente admiradores que reconhecem aqueles valores como a melhor forma de se fazer algo. Sabe quando alguém te inspira? Na verdade, foram valores que você tanto valoriza que você identifica em alguém. Na verdade, esse inspirador, ele só revela o valor que você carrega. O cara que te inspira é o cara que
denuncia valores, sendo eles bons ou negativos, que você carrega. Ah, isso eu valorizo. Ah, isso eu acredito. Forte isso. Por isso que eu digo que aquilo que te inspira é aquilo que te molda. Você é moldado por aquilo que te inspira. Número 4, inspiradores. Enlarging people. Inspiradores, eles amplificam, eles alargam, eles revelam a essência das pessoas. Ou seja, esse é o valor que revela o valor das pessoas. Inspiradores, eles amplificam outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela e você descobre o tamanho que você é? Fala, meu Deus, mas nem eu achava que eu era isso. Porque alguém te inspirou, alguém te alargou, alguém te amplificou. Número 5, inspiradores tem como marca a esperança. Eles inspiram esperança. Eles são otimistas quanto ao futuro e carregam certezas. Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A fim de que pela consolação do quê? O que Deus inspirou? É a Escritura que coloca em você paixão, que coloca em você a esperança. Essa Escritura divinamente inspirada, ela gera em você esperança. Esperança é expectativa de bem, é expectativa quanto ao futuro, mesmo que está tudo caindo, mesmo que a sua empresa está fechada, falida, mesmo que você não tem mais nome, mas você carrega otimismo, você carrega esperança. Número 7, inspiradores carregam atitudes, são pessoas de atitudes. Eles engajam a ação e isso leva as pessoas a uma transformação. Paulo ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Pessoas inspiradoras, elas geram em você atitudes, porque você encontrou elas. Você sabe, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. Elas engajam ação na sua vida, elas colocam em você a capacidade de você agir, e é isso que transforma. Não é um inspirador que vai lá na ponta fazer por você, mas é a presença dele que leva você a uma ação que gera transformação. Em último lugar, inspiradores lideram uma multidão de anônimos, mesmo na sua ausência. Ainda mortos, eles falam na vida das pessoas. Gandhi não existe mais, Madre Teresa não existe mais, Zilda Arnes não existe mais, Steve Jobs não existe mais. Só que eles permanecem vivos na vida das pessoas porque inspiram. 2 Reis 13:20 diz: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumaram invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu o que? Oh, glória, aleluia. Pelo menos alguém aqui está dando glória. Brincadeira, pessoal. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando, então lançando o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, se levantou sobre os pés o cadáver. Cara, isso aqui não é uma parábola, isso é uma história. Havia um homem simples como eu e você, que inspirou depois de morto. Imagine você dentro do cemitério, e lá no meio do cemitério você está chegando quase na cova, só que 3 quadras antes da cova você enxerga o bando que estava perseguindo você. E aí eles só jogam o corpo e saem correndo. Só que aquele corpo ali encontra outro corpo, o corpo de um cadáver. E a Bíblia diz que assim que aquele cadáver tocou no outro cadáver, os ossos de Eliseu geraram vida no cadáver morto, e o cadáver se pôs em pé. E aí o bando saiu correndo. Até o bando saiu correndo. Mas você consegue entender isso?
Que a inspiração, ela te mantém viva na vida das pessoas, mesmo que você não está lá. A inspiração, ela faz você liderar uma multidão de anônimos que você nunca vai saber o nome delas. A questão é que você inspirou elas. Rapaz, a inspiração é o que me move. Porque inspirar é mais simples do que parece. Basta você inspirar alguém e o mundo está sendo transformado. A minha pergunta é: a quem nós inspiramos? A quem você inspira? Afinal, a quem inspiramos? Presta bem atenção nesse final agora. A quem inspiramos revela realmente o que valorizamos e motivado pelo que nós realmente vivemos. A quem nós inspiramos denuncia a que realmente nós valorizamos e pelo que nós somos motivados a fazer o que fazemos. Se valorizamos a estética, inspiramos a vaidade. Se valorizamos a riqueza, inspiramos ao materialismo. Se valorizamos a performance, inspiramos a competição. Se valorizamos o trabalho, inspiramos meritocracia. Se valorizamos o serviço, inspiramos produtividade. Se valorizamos o preconceito, inspiramos a segregação. Se valorizamos o partidarismo, inspiramos os conflitos. Se valorizamos a esperança, inspiramos transformação. Se valorizamos a liberdade, inspiramos a dignidade. Se valorizamos as pessoas, inspiramos a transformação. E se valorizamos a vida, inspiramos a humanidade. Eu e você, nós precisamos inspirar. Aquilo que você inspira é aquilo que vai gerar nas pessoas. Aquilo que você valoriza é aquilo que vai levar as pessoas a serem inspiradas. O que você valoriza determina o que o mundo vai colher e se alimentar da sua vida. Eu te pergunto, o que você mais valoriza hoje? Um corpo magro? Eu sei que várias pessoas valorizam isso. Eu já valorizei por muito tempo isso. Você valoriza o quê? Carros? Patrimônios? Sabe o que me chama a atenção? Que essa lista que eu li para vocês de homens que inspiraram a transformação social foi uma lista selecionada pela maior rede de televisão do Brasil. E sabe o que me chamou a atenção? Nenhum desses homens carregava um patrimônio na sua sepultura. Foram homens, eu não vou dizer que morreram pobres, mas que nunca subiram seus nomes na Forbes, porque eles não foram reconhecidos, eles não inspiravam pelo que eles tinham, eles inspiravam por quem eles eram. Ei, desista do que você pode ter e comece a acreditar no que você pode ser. Aquilo que você é o fator de inspiração para outras pessoas. Muito obrigado.